Se render. Só de ouvir essa palavra, a gente já pensa em fraqueza, né? Fim de jogo. Mas e se eu disser que render-se pode ser, na verdade, a sua arma mais poderosa? É isso que a gente vai desvendar hoje na 22ª Lei do Poder. A tática de usar a rendição para vencer. Pensa comigo. De um lado, um oponente muito, mas muito mais forte que você. O que o nosso instinto grita na hora? Vai para cima, luta até o fim. Só que a estratégia, aquela voz mais fria, ela pergunta outra coisa. Vale a pena lutar e ser completamente esmagado? Ou é mais inteligente recuar agora para poder lutar um outro dia? É bem aqui, nessa escolha, que o verdadeiro jogo do poder começa. E aí que tá a grande ideia dessa lei. Se render taticamente não é o fim da linha. Pelo contrário, é uma pausa estratégica. Pensa nisso como uma manobra para ganhar tempo, sabe? Para guardar energia e preparar o terreno para a virada. No fundo, é sobre ter a sabedoria de perder uma batalha hoje para poder ganhar a guerra amanhã. Então, o que a gente vai ver aqui? Primeiro, qual é a lógica por trás de se render? Depois, vamos entender como essa ideia de lutar pela honra pode ser uma armadilha fatal. E para fechar, vamos ver como aplicar tudo isso no nosso dia a dia, no mundo de hoje. Beleza? Vamos começar. Para a gente sacar por que se render pode ser um lance de mestre, a gente precisa primeiro olhar o outro lado da moeda. O que acontece quando o orgulho, essa tal de honra, fala mais alto? E a história tem um caso trágico, mas perfeito, para ilustrar isso. Olha o que aconteceu com a Ilha de Melos. Eles se viram de frente com a superpotência da época, Atenas. E ao invés de usar uma tática de se render para ganhar tempo, eles decidiram lutar pela honra. Qual foi o resultado? Aniquilação total. Eles não só foram destruídos, como ainda deram para Atenas exatamente o que ela queria, uma vitória fácil e satisfatória. Perderam tudo. Tudo porque não souberam a hora de dar um passo para trás. Mas afinal, o que é essa tal de tática da rendição? É importante entender, não é ser passivo. É um movimento ativo. É uma escolha consciente de ceder um espaço agora para poder voltar e lutar em condições muito melhores depois. É sobre proteger o seu recurso mais valioso de todos, o tempo. Essa estratégia toda se apoia em 3 pilares bem simples. O primeiro é óbvio, ganhar tempo. Tempo para se recuperar, se organizar. O segundo é onde a coisa fica genial, irritar o oponente. Pensa bem, ele está esperando uma briga. Quando não tem briga, ele se frustra, fica desequilibrado. Você nega a ele a satisfação da luta. E o terceiro pilar, paciência, é esperar o poder do outro lado enfraquecer. Porque, acredite, nenhum poder dura para sempre. Tem uma metáfora que ilustra isso perfeitamente. Imagina um carvalho, aquele que fica todo duro, rígido, tentando resistir à tempestade. Ele quebra. Agora, o carvalho que se curva com o vento, ele sobrevive. E mais, ele sai mais forte, com raízes mais profundas. A lição aqui é clara. No jogo do poder, ser rígido demais é ser frágil. A verdadeira força está na flexibilidade. Tá bom, mas chega de história antiga, né? Como é que isso se aplica na vida real? Tipo, numa segunda-feira de manhã, no trabalho? Vamos trazer essa ideia do campo de batalha direto para o nosso cotidiano. Porque a real é que essa lei não é sobre exércitos e generais. É sobre aquele chefe cabeça dura, aquela negociação que parece impossível, sabe? Aquele conflito em que partir para a briga só vai piorar as coisas. É sobre como vencer quando a força bruta não é uma opção. Então vamos a exemplos práticos. Aquele chefe que não cede por nada, ao invés de bater de frente, ceda num ponto pequeno. Ganhe tempo para apresentar sua ideia de um outro jeito mais tarde. Tá numa negociação super desfavorável. Aceite uma condição qualquer só para não fechar a porta. Mantenha o diálogo aberto para chamar brecha no futuro. Recebeu uma crítica que não faz sentido? Não revide na hora. Só concorde por cima, sabe? Ah, entendi seu ponto. Isso desarma totalmente a pessoa que estava esperando uma reação explosiva. Ok, agora vamos um pouco mais fundo. Porque é muito, muito importante não confundir essa retirada estratégica com pura e simples fraqueza. A psicologia por trás disso é genial. A ideia de oferecer a outra face não tem nada a ver com submissão, na verdade. É uma provocação muito sutil. O seu oponente está preparado para uma briga. Ele quer a briga. Quando você não dá isso a ele, a agressão dele fica perdida, sem ter onde pousar. Isso frustra, confunde e, no final, desequilibra o outro lado.
Então, vamos deixar bem clara a diferença entre a rendição estratégica e o derrotismo. A rendição estratégica é uma ferramenta, um movimento calculado para vencer lá na frente. O derrotismo é só desistir, aceitar derrota. Uma preserva sua energia, a outra joga tudo fora. Uma confunde o adversário, a outra entrega de bandeja a vitória que ele tanto queria. Beleza, um quiz rapidinho para ver se a ideia pegou. Segundo a Lei 22, qual é o principal benefício de se render antes da batalha? Aham, a resposta certa é a C. O ponto principal não é físico, é totalmente psicológico. É negar ao oponente a satisfação da vitória. É como roubar o grande momento dele. Bom, para a gente fechar, vamos amarrar a grande lição de hoje. Como pegar algo que todo mundo vê como fraqueza e transformar no seu maior poder. Então, o que fica de tudo isso? Primeiro, lutar uma batalha perdida só por honra é um erro bobo, uma armadilha. Segundo, se render de forma inteligente é uma arma que compra tempo e frustra o adversário. E terceiro, e talvez o mais importante, às vezes, para avançar, a gente precisa recuar, juntar forças e aí sim voltar com tudo. E para terminar, fica um micro passo para reflexão. Pensa aí agora. Qual é aquela batalha que você está lutando hoje que só está sugando a sua energia e não leva a lugar nenhum? Qual seria o primeiríssimo passo para fazer uma retirada estratégica? Não para desistir, mas para se reposicionar e, quem sabe, vencer de outro jeito. Pense nisso, porque no nosso próximo papo, a gente vai mergulhar na Lei 23 e descobrir por que, às vezes, depender dos outros pode ser o maior erro de todos. A gente se vê lá.